Livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, capítulo 3. O uso da hipnose na medicina. Em seu esforço para encontrar as melhores soluções para os perturbadores do corpo, bem como do espírito, o homem civilizado tem usado o hipnotismo para fins médicos e terapêuticos por cerca de 2 séculos. Assim é que uma das mais antigas práticas da humanidade, vestida em roupagem moderna e com um rótulo científico, tem invadido ousadamente o campo da medicina. Embora muitos ativamente rejeitem a hipnose e um vasto setor de profissionais médicos a trate com indiferença e até com escárnio, um grupo cada vez maior de praticantes tem-na aplicado aos mais diversos aspectos da medicina desde os tempos de Mesmer. Na cirurgia, tenhamos em mente, antes de tudo, que o estado mais avançado de hipnose pode estender-se não somente às partes superficiais do corpo, mas também a muitos órgãos internos. Por esta razão, a cirurgia tem empregado o hipnotismo sempre, desde o início do século XIX. Em 1845, o cirurgião inglês Dr. James Isdale tornou-se diretor de um hospital britânico na Índia. Como um específico propósito de sua missão, nesse país, ele introduziu o uso do mesmerismo, como era o hipnotismo então chamado, como procedimento regular. Os cirurgiões não usavam ainda clorofórmio e éter. Altamente sugestionáveis, em virtude da natureza religiosa de sua filosofia, uma boa proporção de hindus procurava alcançar um profundo transe hipnótico, dando ao Dr. Isdale uma grande oportunidade para avaliar o uso do hipnotismo como anestesia. Os resultados foram pouco menos do que espetaculares. Isdale realizou ou supervisionou um total de 261 operações cirúrgicas em pacientes tornados inconscientes pelo hipnotismo. Incluíam amputações de membros, remoção de órgãos, ablação de câncer da face e de tumores cartilaginosos do ouvido, remoção de cataratas, serragem de fragmentos de fratura complicadas do crânio, correção de um prolapso anal, redução de hérnia estrangulada, correção de braços e joelhos mirrados, excisão de um tumor no maxilar superior e muitas outras. Em 1842, o Dr. John Eliotson fundou um hospital com o propósito de usar a hipnose como anestesia cirúrgica. Mas, a despeito do plano de Eliotson e malgrado o sucesso mais tarde na Índia do Dr. Isdale, o hipnotismo não entrou na prática médica porque o mundo médico manteve para com o mesmerismo uma atitude de generalizada desconfiança. Embora hoje a prática de operações com anestesia hipnótica não se tenha espalhado muito, alguns hipnotizadores a recomendam. Uma vez ou outra, tem havido sucesso em operações desta maneira, algumas vezes complementando o sono hipnótico com a administração de um anestésico químico no processo da operação. Uma das características de algumas das operações realizadas sob anestesia hipnótica parece ser a ausência de hemorragia. Numa obra intitulada Hipnose Moderna, o Dr. Alberto Casavalli, escrevendo como membro regular do Centro para Hipnose Ortodôntica de Buenos Aires, disse: em cirurgia, os seus resultados são maravilhosos. O cirurgião trabalha num paciente totalmente tranquilo e insensibilizado, o que lhe permite operar com uma conveniência e segurança num campo livre de sangue, porque por meio da hipnose, as funções dependentes do sistema involuntário são controladas à vontade. O despertamento e o período pós-cirurgia, além disto, não oferecem qualquer espécie de dificuldade. Falando do problema do hipertireoidismo, por exemplo, o Dr. Spiteri diz que a hipnose oferece um período mais tranquilo, pré-operativo e pós-operativo, condições importantes na cirurgia do bócio. Ele acrescenta que sabe de um caso de operação desse tipo realizada pelo Dr. Vergara com anestesia hipnótica. Em odontologia, em virtude de propriedades anestésicas, os dentistas ocasionalmente usam o hipnotismo, especialmente em extrações de dentes e na cirurgia oral.
Em muitos casos, o dentista não somente obtém um estado de insensibilidade anestésica, mas também evita total, ou pelo menos em grande medida, o afluxo de sangue. E ela parece mesmo ter a propriedade de afetar as glândulas salivares, de modo a reduzir a produção de saliva na boca. O Colégio Odontológico de Buenos Aires, por exemplo, tem feito demonstrações de hipnotismo para encorajar os estudantes a estudar a técnica, embora a maioria dos dentistas se oponha ao seu uso. O mesmo é verdade em relação aos dentistas da América do Norte. E, embora a Associação Odontológica Britânica favoreça o uso do hipnotismo na Inglaterra, não anima, de modo específico, o seu emprego. Na obstetrícia, cada vez mais frequentemente ocorrem partos sem dor sob transe hipnótico. Na medicina psicossomática, tem-se visto a mais geral aplicação da hipnose. Em capítulo anterior, referimos-nos ao tremendo impacto de emoções e ansiedade sobre o organismo humano. Pode-se classificar uma grande proporção das enfermidades que afligem a humanidade como funcional, porque o seu aparecimento não depende de qualquer causa física. Fatores emocionais ou psíquicos, transtornando as funções do corpo ou da mente, produzem a enfermidade. A medicina moderna, a despeito de seu vasto arsenal de recursos médicos e terapêuticos, tem se mostrado incapaz de solucionar os problemas que jazem na raiz de desordens psicossomáticas. Nenhuma droga pode levar à paz a mente dilacerada por conflitos interiores. Na melhor das hipóteses, ela pode suprimir o problema e dar um aparente alívio, permitindo que o sintoma reapareça em nova forma. Nenhum medicamento pode remover sentimentos de ódio, rancor e inveja, os quais constantemente causam danos à saúde. Nenhum receituário tem o poder de subjugar a ira e prover serenidade e bem-estar, ou de eliminar o temor. Daí que grupos médicos dedicados à hipnose, com otimismo, usam o método como uma forma nova de tratamento. A doutora Galina Solovey, com sua qualidade de membro da Sociedade de Hipnose Clínica e Experimental dos Estados Unidos e chefe de um hospital clínico em Montevidéu, Uruguai, preparou um longo catálogo de enfermidades das quais médicos podem aplicar a hipnose. A lista contém desordens digestivas, como perda de apetite, vômitos sem causa aparente, azias, estômago preguiçoso, biliosidade, diarreia e constipação. Referindo-se à direta relação que existe entre o estado da mente e as funções dos órgãos, particularmente distúrbios digestivos, a doutora Solovey declara que estas desordens podem ocorrer de tal modo que simulem com precisos detalhes o quadro de uma enfermidade orgânica. Caso típico é o da síndrome de úlcera funcional, em que ocorre a mesma dor, a mesma acidose e a mesma contração do piloro, como no caso da úlcera péptica ou duodenal. Com efeito, tem-se provado que fatores psíquicos podem causar uma úlcera real. Outras desordens funcionais em que os médicos têm usado hipnotismo incluem sintomas cardíacos de origem emocional, palpitações, mudanças na média de batimentos cardíacos, dores cardíacas e pressão sanguínea alta, dificuldades urinárias, crianças que urinam na cama ou micção involuntária durante o sono, doenças alérgicas. Sabe-se agora, diz a doutora Solovey, que condições alérgicas são resultado de um mecanismo altamente complexo em que fatores psíquicos e não psíquicos desempenham um papel preponderante. Enfermidades psicogênicas, classificadas como reumáticas. Obesidade. Em muitos casos, pessoas com excesso de peso podem tentar aliviar suas tensões emocionais mediante o comer e levam o seu hábito ao extremo. Nesse sentido, a pessoa pode comparar-se ao fumante ou ao alcoólatra. Desordens neurológicas, dor de cabeça, enxaqueca, nefralgia psicogênica, contrações, espasmos musculares, tremores involuntários, tiques, cegueira, surdez, entorpecimento sem causa aparente, gagueira. Pediatras têm observado que as crianças reproduzem muito das desordens dos adultos, tais como ansiedade, temor, urinar na cama, gagueira, condições alérgicas, obsessões, roer unhas. Doenças de pele.
A pele parece refletir influências emocionais com particular sensibilidade. Conflitos emocionais podem produzir toda a série de mudanças patológicas. Os ginecologistas têm provado também que muitos exemplos de dificuldade menstrual provêm de causas emocionais ou não físicas. Até certo tipo de esterilidade, muitos autores insistem que é de fundo psicogênico. Eles explicam que a condição produz um espasmo nas trompas de falópio, o que impede seja o óvulo fertilizado. Todas essas condições podem surgir também como resultado de reais doenças orgânicas. A psicanálise é um método originado com o psicólogo Freud para o tratamento de neuroses. Mesmo em neuroses em que nenhum dano existe no sistema nervoso e o paciente mantém o controle de suas ações, pode haver uma real desordem psíquica e condições desequilibradas de fundo nervoso, o que se manifesta em sua conduta. Confusão, estado de ansiedade, hostilidade, insatisfação e desajustamentos. Eis alguns sintomas de neurose. Em outras condições, ela produz alguma enfermidade corporal. Freud deu origem à doutrina do subconsciente, uma parte submersa da personalidade, onde supostamente vão todas as experiências penosas e ficam em repouso. Atos que violariam a consciência moral da pessoa. Lembranças inaceitáveis à mente consciente. O subconsciente pode, segundo Freud, traduzir tais impulsos, desejos e lembranças em sintomas neuróticos, às vezes de natureza exclusivamente psíquica e em outras ocasiões em manifestações corporais. A psicanálise, a técnica que Freud criou para o combate às neuroses, consiste numa longa série de palestras com o paciente. Confiadamente, a palestra revelará ao médico a angustiante experiência, quase sempre da infância, que causou o trauma ou ferida emocional, descobrindo assim o conflito mental real, embora inconsciente. Nós não consideramos a psicanálise como um processo terapêutico para alívio de problemas emocionais. Aqui faremos notar apenas que alguns praticantes usam agora a hipnose em combinação com a psicanálise para abreviar o tempo necessário à descoberta do trauma psíquico ou a causa irritante da neurose, método denominado hipnoanálise. Não pode o hipnotismo, porém, curar males físicos ou mentais, simplesmente porque, em muitos casos, ele ataca os sintomas antes que a causa real. Muito embora podemos admitir certa porcentagem de sucesso real ou relativo, temos de salientar que os resultados são, na melhor das hipóteses, transitórios e temporários, visto que não tocam o problema básico. Mesmo os campeões do hipnotismo, os próprios praticantes admitem suas deficiências. O Dr. Spiteri, em seu tratado sobre hipnotismo médico, reconheceu este fato quando afirmou: muito embora isso implique claramente no método puramente sintomático, sua utilidade temporária para diminuir a angústia e ansiedade torna-o um extraordinário auxílio. Se o hipnotismo logra apenas uma mudança momentânea ou alívio de sintomas, o método não pode ter grande valor terapêutico. É como uma droga que induz umas poucas horas de sono ou como um tranquilizante que remove a sensação de ansiedade por algum tempo. Além de criar apenas um aproveitamento temporário e parcial, o hipnotismo oferece sérios perigos e dificuldades, perigos que levariam muitas pessoas a concluir que sua prática deve ser evitada. Embora os efeitos terapêuticos da sugestão hipnótica sejam muitas vezes notáveis, nota Rockliffe, estão destinados a ser efêmeros, uma vez que a hipertensão básica que produz os sintomas não é removida. E ele reitera, em outra parte do livro, que, dentre muitos que vão aos curadores psíquicos para alívio de padecimentos, deve haver muitos que sofrem em virtude de dores e incômodos com etiologia psicológica. Tais sofrimentos são facilmente curados por sugestão, mas a menos que o conflito básico mental ou a fonte da tensão nervosa seja descoberta e tratada, o alívio será provavelmente apenas temporário. Hoje o hipnotismo é uma fase valiosa da medicina, a doutora Marie Beynon-Rey observa.
Ele permite frequentemente a cura científica de desordens nervosas mais rapidamente do que outros métodos mais complicados. Muitas dessas pessoas, porém, sofrem recaídas. Por quê? Porque com o hipnotismo apenas os sintomas são eliminados e estes são o resultado e não a causa. Freud usou o hipnotismo durante algum tempo com psicanálise, mas posteriormente reconheceu não apenas os seus perigos, mas também suas limitações. Meu estudo das diferentes formas de nevroses em geral, disse Freud em seu livro Psicologia das Massas e Análise do Indivíduo, levou-me a mudar a minha técnica para a catarse. Deixei de usar a hipnose e procurei encontrar outro método que desse melhores resultados no tratamento de condições de histeria. E mais, eu havia encontrado duas grandes fraquezas no uso da hipnose, inclusive o seu uso para a catarse. Em primeiro lugar, os resultados terapêuticos desapareciam com o menor distúrbio de relações entre o médico e o paciente. É verdade que eles voltavam uma vez efetuada a reconciliação, mas isto mostrou que o relacionamento afetivo é um fator incontrolável e era mais poderoso do que a catarse da hipnose. Mais ainda, viera um momento em que eu me senti habilitada a provar o que suspeitava havia muito tempo. Uma de minhas mais dóceis pacientes, com quem eu obtivera os mais favoráveis resultados com o hipnotismo, surpreendeu-me um dia após eu haver a livrado de um doloroso ataque por meio do hipnotismo, fazendo-a regredir à causa inicial de seu problema. Ela lançou os braços em torno de meu pescoço quando despertou do sono hipnótico. A chegada à porta de uma criada, nesse momento, ajudou a resolver a situação, mas desse dia em diante, por tácito acordo mútuo, descontinuamos o tratamento hipnótico. Sendo suficientemente modesto para não atribuir o incidente a meus encantos pessoais, creio que, por meio desta experiência, eu havia descoberto a natureza do elemento místico que operava por trás do hipnotismo. Para eliminá-lo ou para isolá-lo, eu tive que abandonar o uso do método hipnótico. Segundo Freud, o poder da eficácia do método hipnótico tende a centralizar-se em grande medida no relacionamento emocional. O combate à causa básica de distúrbios psicossomáticos requer uma técnica completamente distinta, algo que ponha em foco diversos problemas da vida. Tal técnica que produz extraordinários resultados existe e ela será referida em capítulo adiante. Contudo, há algo mais quanto ao assunto aqui em discussão. O hipnotismo alivia realmente sequer os sintomas? Que mostram as estatísticas? Em artigo de revista, o Dr. H.J. Eysenck, professor de psicologia da Universidade de Londres e diretor de seus laboratórios de psicologia, fez comentários sobre a eficiência da psicanálise. Ele passou em revista certos dados estatísticos apresentados em favor da psicanálise. Segundo esses dados, a técnica favoreceu 2 de cada 3 pacientes. Disse o Dr. Eysenck, se tomarmos como fez o Dr. Peter Denker em Nova York, 500 neuróticos sérios e os que recomendarmos a seus médicos de família, que os tratariam com medicamentos fornecidos pela farmácia e com cuidadoso conselho e recomendações, o fenômeno surpreendente seria que ao menos 2 de cada 3 pacientes seriam restaurados ao fim de 2 anos. Na realidade, a mesma coisa ocorreria se os pacientes não se submetessem a tratamento algum. Exatamente o mesmo pode ser dito do hipnotismo. As estatísticas que os advogados do hipnotismo apresentam nada provam, porque eles têm como base uma falsa relação entre causa e efeito. Mesmo um médico que usa o hipnotismo como a doutora G. Solovey reconhece que o melhor que ocorre em pacientes submetidos ao hipnotismo não resulta do hipnotismo em si como tal, mas da construtiva relação interpessoal do médico e o paciente. Falando de diferentes métodos psicoterapêuticos, ela faz notar que cada uma das escolas mencionadas, bem como todas as demais, cura os doentes, e a porcentagem de melhora obtida nas várias escolas tem diferenças muito leves.
É claro que o fator de cura nessas várias psicoterapias, entre as quais se inclui o hipnotismo, não jaz em quaisquer diferenças de ideias ou métodos utilizados, mas em algo que é comum a todas essas escolas e orientações, uma construtiva relação interpessoal. Em outras palavras, mesmo aqueles resultados alcançados pela técnica hipnótica que, segundo os próprios hipnotistas, são transitórios ou efêmeros, não vêm do hipnotismo, mas da pessoal influência que o terapeuta exerce em seu paciente. Fim do capítulo 3.